Bom dia ainda, pessoal. Hoje você é a última apresentação dos alunos de C e eu vou falar sobre a aplicação de grafos de conhecimento na modelagem de dados clínicos, né? Ou KG ou GC. Eu coloquei GC porque deixei em português, mas normalmente a galera entende por KG, né? Aqui tem o sumário de boinha, aí a gente vai para a introdução. Acho que desde uns 10 anos para cá, o setor da saúde está melhorando na questão das informações que eles pegam do paciente, né? Principalmente hoje em dia, você vai lá no hospital, aí tem um totemzinho que você pega a sua senha, você passa por uma triagem, que a enfermeira ou o enfermeiro vai colocar tudo no computador, suas informações, então peso, pressão, colher é, sua história, e depois vai mandar para a secretária, para depois ela fazer todo o negócio para mandar para o médico. Então ficou tudo digitalizado, né? Porém, nem tudo diz que essas informações podem ser utilizadas do jeito que estão sendo, né? Que normalmente é em modelos de dados de bancos relacionais. Isso pode acabar afetando para estudos, né? Com LLM ou machine learning. Então, nesse caso, o GC, né, o gráfico de conhecimento, ele chega com uma abordagem nova e promissora, né, nessa questão de modelagem de dados. O, Possibilitando a diferença de dados e até de relações, né, com as entidades. Mas o que seria um GC? O GC basicamente é um grafo com contextos semânticos e mutável, né, podendo mudar bastante. Então, meio que a gente tem as nossas entidades, que vão representar o mundo real, como um grafo mesmo. As relações, né, que é as setinhas, que explicam o que estão acontecendo. E o contexto semântico, né, que a partir dele dá para você entender o que está acontecendo pelo grafo. E tem os atributos de cada entidade. Então, você tem uma entidade que é o paciente, você consegue atribuir atributos neles, a idade, peso, o ID dele, um montão de coisa. E aqui, opa, aí aqui tem um exemplo de como que seria um grafo de conhecimento. Que vou pedir perdão que eu não lembro da pesquisa que eu tirei, tá na minha proposta, só que estava em inglês e é um nome meio complicado, eu acabei não guardando, mas perdão. Então, se a gente for olhar de exemplo aqui, o paciente 3, né, que é o V3, ele foi diagnosticado com, acredito que seja asma, e aí ele teve uma relação de tem um sintoma e teve sangue na urina, e ele foi visitado por um outro visitante ou parente, né? Então a gente consegue ver que tem múltiplas relações. E dentro desse V3, que na imagem não tinha como mostrar, tá todas as informações dele, né? O ID que ele entrou no hospital, o peso, o horário, tudo, né? O médico que ele passou. Então, basicamente, o gráfico ia ficar mais ou menos desse jeito. E para minha pesquisa, eu vou utilizar o Brateca. Faltou eu conseguir uma imagem do logo, que eu não consegui achar. E o exemplo não conseguiu couber aqui para ficar para vocês poderem ler, porque ficou pequenininho. Basicamente é um banco de dados brasileiro que contém informações clínicas de hospitais, grande até, e já foi utilizado com muitos trabalhos antes do meu. Até acredito que o professor Paiolo, o Lino já trabalharam também, com certeza. E eu peguei aqui. Não sei se dá para ler na live, tá? Para ver certinho? Aí. Quer dizer, nesse aqui eu tirei um print bem basiquinho de só uma linha, que é de um paciente, que é uma nota clínica que o enfermeiro fez. Só para ter uma ideia, que ele está em CSV. Só que na minha pesquisa eu transformei todo o Brateca em JSON para poder trabalhar com ele melhor. Então, basicamente, vocês conseguem ver que eu tenho o ID do hospital, o ID do paciente, o ID de admissão dele, o dia que essa nota foi feita e uma descrição da nota, né? Que é o que eu vou mais trabalhar na minha linha de pesquisa, para poder dar uma resposta. Então, aqui tem um montão de informações médicas que eu não manjo muito. E é mais ou menos isso. É desse jeito que o Brateca tá. Oh, Deus. Eu passei. Aí, pronto. Então, o que seria o problema, né? Como hoje em dia estão usando muito dados relacionais, né, banco de dados relacionais, isso acaba podendo levar a repetições de dados entre os pacientes, né? Questão de repetir exames, se um paciente foi no hospital e foi no outro,
vai ter as mesmas informações. Caso ele não melhorou na Unimed, ele vai no hospital público. Ele tem que falar de novo, não melhorei e tal, então repete tudo de novo, né? E isso meio que reduz a qualidade do treinamento de uma LLM, do contexto. Então, por conta disso, o GCs é uma alternativa mais viável e mais estruturada por causa das LLMs. Por causa das LLMs. E dos objetivos que eu tracei seria construir esse GC através do Brateca, que a minha IC eu puxei para o TCC, então ano passado eu fiquei ajustando o banco de dados do Brateca, porque é muita linha. Acho que deu mais ou menos 6 gigas o arquivo inteiro, certinho. E a partir disso eu vou usar uma LLM pré-treinada, que eu vou aplicar um text to cipher para fazer a consulta nesse meu GC. E depois disso, eu vou aplicar o RAG para também fazer a mesma coisa, só que separado no RAG, e fazer uma análise entre essas duas técnicas. Foi. E de conclusão, a gente vai se perceber uma melhora semântica dos GCs, que vão fornecer contextos mais ricos para o LLM, e também uma redução da redundância, né? Então, meio que não vai se repetir informações que não precisam mais. E a resposta da LLM vai ficar mais fundamental, né? Mais confiável. E de próximo passo, eu terminei agora de construir o GC, e eu vou aplicar o Text to Cipher e depois o RAG, para depois poder fazer a comparação. E é isso. Se tiver perguntas. Eu queria, não é uma pergunta, na verdade é uma sugestão. Você falou que vai usar o Brateca. A gente tem no grupo de pesquisa da PUC do Paraná, a gente desenvolveu um corpus clínico chamado Centro em BR. Ele já tem algumas marcações, inclusive para Name Identity Recognition, tudo, que podem até te ajudar na definição desses grafos aí. Então, talvez, uma dica aí para você, eventualmente, talvez, porque o Brateca é um corpus não anotado, né? Ele não tem anotação nenhuma nele, são só as notas clínicas puras. Então, talvez um corpus anotado possa te ajudar aí na hora de construir esses grafos e tudo mais. Eu coloquei o link na chamada aqui. Legal, obrigado. Vou pegar o link. Obrigado mesmo.